Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma alegria muito grande nós estarmos novamente aqui reunidos para celebrar, adorar o Senhor, para receber a palavra de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Quero te convidar nessa noite a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 6. Efésios 4, de 1 a 6. Diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e curvar as nossas cabeças? Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Espírito Santo, vem iluminar os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida, para que possamos compreender a Tua voz, entender a Tua vontade e a palavra do Senhor possa ser clara como a luz do dia sobre as nossas vidas e possa iluminar os nossos caminhos. Nós te pedimos que o Senhor venha falando conosco, venha ministrando as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite eu gostaria de falar sobre o tema A Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo. Nós vamos falar aqui acerca da placa XYZ, porque na verdade nós fomos chamados a ser Igreja do Senhor Jesus Cristo. E muito se tem perdido da essência daquilo que Cristo quis para a sua igreja, para a sua noiva, daquilo que Deus sonhou para a sua igreja. E nessa noite eu gostaria de elencar alguns pontos muito importantes para a nossa caminhada como igreja. Essa palavra é para mim, como pastor, como igreja de Cristo. Essa palavra é para você, meu irmão. Você que faz parte do corpo de Cristo. Você que faz parte deste ajuntamento de pessoas, desse organismo vivo chamado corpo de Cristo. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, no versículo de número 2, Paulo ele declara o seguinte: sejam completamente humildes. Sejam completamente humildes. Aqui eu quero elencar a primeira característica da igreja de Cristo. Uma igreja humilde. Uma igreja humilde. Pastor, humildade, me orgulho da minha humildade. Eu lembro que nós brincávamos na minha casa com essa expressão. Mas na prática, queridos, quando nós falamos de humildade, nós falamos de uma virtude essencial na vida do cristão, mas que muitas vezes a igreja não transpira a humildade, não mostra, não transparece a humildade. A igreja que muitas vezes ela parece muito mais segmentária, ou uma igreja que é muito mais exclusiva, muitas vezes no sentido de excluir as pessoas. Quando nós falamos do tema da humildade, essa expressão aqui no original, ela significa ter uma opinião humilde de si mesmo, um senso profundo de insignificância no que diz respeito à moral, modéstia, humildade, submissão de mente. O Espírito Santo, através de Cristo, nos chama a sermos humildes. Eu posso me lembrar do Sermão da Montanha, onde o próprio Cristo disse: bem-aventurados humildes de espírito. Sabe, amados, Deus não nos chamou para sermos orgulhosos ou caminhar segundo o curso deste século, deste mundo, uma vida de orgulho, uma vida cheia de nós mesmos. Mas muitas vezes nós vemos pessoas caminhando nessa dimensão, com uma preocupação muito mais voltada à satisfação pessoal, muito mais voltada à satisfação própria, do que voltada ao reino de Deus, uma vida humilde, de modéstia, de submissão de mente ao Senhor, uma vida onde nós temos um senso real de quem nós somos
E muito além disso, uma vida onde nós temos um senso real de quem o Senhor é nas nossas vidas. Uma igreja humilde. Humildade aqui, ela vai muito além do que uma visão externa das questões. Nós estamos falando de humildade no sentido de um templo feio, desajeitado. Humildade não faz referência ao tipo de banco, se usa cadeira, se as cadeiras são estofadas. Humildade não faz referência ao estilo de roupa, de vestimenta. Muitas vezes essa questão da humildade tem sido perdida nos dias atuais. As pessoas levam em consideração, utilizam até essa expressão humildade para pessoas que de repente não têm muitos recursos financeiros. Isso tem a ver com humildade. Isso tem a ver com abastança ou com pobreza. Humildade vai muito mais além do que as posses que nós podemos ter, ou do que aquilo que nós podemos conquistar. Eu conheço pessoas extremamente abastadas, que são humildes. E eu conheço pessoas extremamente pobres, que são muito orgulhosas. O Senhor nos chama a ser uma igreja linda, maravilhosa, uma igreja de excelência, mas que a característica principal do nosso coração, da nossa vivência, dos nossos relacionamentos, é a humildade. Ou seja, o nosso senso de quem nós somos não é alterado por qualquer padrão deste século, mas o senso de quem nós somos, ele é alcançado mediante quem o Senhor é nas nossas vidas. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre uma igreja dócil. Paulo, ele continua no versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis. Docilidade. Docilidade que tem a ver com ser ovelha. E aqui no original, para outros, significa gentileza, bondade, característica de uma pessoa dócil, que reage com gentileza, mesmo quando é tratada de maneira rude. Sabe, amados, nesses últimos momentos nós temos visto pessoas que levam o nome de Cristo na camiseta, levam o nome de Cristo às pessoas, mas quando se encontram em momentos de crise, como este, que o sentido desta palavra é utilizado, pessoas começam a revidar de maneira rude, não têm o domínio próprio na sua vida, não são caracterizadas por essa docilidade da presença do Senhor. Muitas vezes, nós ouvimos pessoas dizer, se for para ser dessa forma, como fulano e beltrano e ciclano, eu não preciso ir à igreja, eu continuo da mesma forma. Enquanto na verdade Paulo nos diz que a marca das nossas vidas, além da humildade, deve ser a docilidade. Fala das nossas reações. Fala de como nós tratamos as pessoas, mesmo pessoas que nos ofendem, mesmo pessoas que nos tratam de maneira rude. Ser dócil não fala de ser conivente. Ser dócil não fala de você ser um zero à esquerda, ou ser mudo para todas as coisas, mas fala de reações governadas pelo Espírito Santo de Deus. Sejam humildes, sejam dóceis, uma igreja humilde, uma igreja dócil, uma igreja paciente. Paulo continua no versículo de número 2, sejam completamente pacientes, suportando uns aos outros com amor. Note que o contexto que Paulo trabalha essa ministração é o contexto eclesiástico, o contexto da igreja, dos relacionamentos da igreja. E ele fala que a humildade, a docilidade e a paciência, uma igreja paciente, tem a ver com dar suporte uns aos outros em amor, com dar suporte aos nossos irmãos, compreendendo que muitas vezes eles são neófitos, novos na fé, tendo mais paciência com eles, tendo paciência com aqueles que também estão vivendo, de repente, uma vida no pecado, mas não tiveram um entendimento completo da graça de Deus. Volto a dizer, não é conivência, mas é paciência, para lidar com os nossos irmãos. E aqui a expressão grega, macrotomia, significa tolerância, constância, firmeza, perseverança, autocontrole, próprio de uma pessoa que não reage com ira nem vingança. Sabe, amados, muitas vezes nós olhamos os irmãos que têm se achegado,
e queremos cobrá-los como se eles fossem perfeitos, ou aliás, como se nós fôssemos perfeitos. E nesse juízo, muitas vezes nós acabamos afastando os irmãos, ferindo, quando na verdade, através de Paulo, o Senhor nos diz que nós devemos ser uma igreja paciente, que tem paciência uns com os outros. Que dirá então com os da nossa casa? Paciência. Paciência com o esposo, com a esposa, paciência com os filhos, paciência com os irmãos, paciência uns com os outros. É uma velha história que eu sempre conto para os irmãos, que é a história da lixa, que a lixa ela é utilizada para tirar as farpas da madeira, mas nesse processo de tirar as farpas, ela vai arrancando o material, tirando madeira. Você começa com uma lixa mais grossa e vai refinando, até que o móvel esteja maravilhoso. Se nós fôssemos a madeira sendo lixada, certamente seria doloroso. E muitas vezes o Senhor permite que nós lixemos uns aos outros, ou seja, cada um de nós é uma lixa na vida do irmão para deixá-lo melhor, mais bonito. Ao invés de nós murmurarmos e reclamarmos que os irmãos pensam diferente, ou ainda não chegaram à estatura de maturidade que você, meu irmão, minha irmã, já chegaram, nós devemos ter paciência, exercitar a paciência com os nossos irmãos, exercitar a paciência com o cônjuge, exercitar a paciência com os nossos filhos, com o nosso próximo, com os netos e assim por diante. Uma igreja paciente. Em quarto lugar, a quarta característica da igreja de Cristo que eu vejo nesse texto é uma igreja amorosa. O texto diz que nós devemos suportar uns aos outros com amor. Não é apenas suportar na força do teu braço, ou na tua dedicação, ou na tua força de vontade, mas é suportar com amor. Não tem como nós darmos suporte uns aos outros se a base das nossas vidas, ou o motivo pelo qual nós fazemos, se não for o amor. E a expressão aqui suportar, anekomai, significa levantar. Quando o irmão cai, você levanta. Manter ereto e firme, sustentar, carregar, dar suporte, suportar uns aos outros. Está longe de ser algo onde você tem um peso de, eu tenho que aguentar esse irmão, misericórdia. Não, em amor nós temos suportes uns dos outros, ombrearmos uns aos outros. Conseguimos ajudar, auxiliar os nossos irmãos de alguma forma. E o elo para que nós consigamos fazer isso é o amor. Muitas vezes nós falamos do amor de Cristo, falamos do amor uns para com os outros, mas temos uma grande dificuldade de amar os próprios irmãos que se encontram ao nosso redor. Amados, como nós vamos viver este amor de Deus se não começa em nós primeiramente? Precisamos nessa noite colocar o nosso coração diante do Senhor, deixar todo o orgulho, colocar as nossas vestes de humildade, sabe, amados, quebrantar o nosso coração e começarmos a refletir e a viver a realidade do amor de Deus uns para com os outros. Amar o irmão, entender que o irmão é muito importante, mesmo que você tenha divergências talvez, mesmo que você o enxergue de outra forma, mas ele é muito importante. Ele é importante demais nas nossas vidas. Você é importante para o Senhor, mas é importante para nós, com todas as diferenças, com todos os erros e virtudes, nós precisamos uns dos outros, querido. Nós amamos uns aos outros, porque o Senhor nos amou primeiro. Uma igreja amorosa. Em quinto lugar, a quinta característica que eu vejo neste texto é uma igreja unida. Verso 3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um só. A palavra enode significa unidade, unanimidade, consentimento.
viver esta unidade, viver em consenso. Consentimento não significa, queridos, que nós vamos concordar em todas as coisas. Não significa que nós sempre vamos pensar da mesma forma. Mas significa que nós vamos entrar em acordo, vamos conversar através do amor, da caminhada do Senhor, olhar aquilo que Deus tem para nós e viver esta unidade. Agora eu quero te chamar a atenção que o apóstolo Paulo ele vai aqui elencando cada uma das esferas da caminhada da igreja, declarando, olha, é um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, não há sentido da vida cristã se esta não for em unidade, em viver concordemente. Note que quando Paulo fala, ele fala com propriedade de uma igreja no primeiro século que vivia esta realidade. Tinham tudo em comum. Não significava que eles tinham o mesmo pensamento no sentido de não haver discordâncias, mas significa que eles estavam em sintonia, estavam afinados como uma grande orquestra, que entende que cada um vai exercer a sua parte em determinado momento. E o Senhor nos chama como igreja a viver esta realidade do reino. Que a IPI de Amambai seja conhecida por essas características. Que a IPI de Amambai seja conhecida como uma igreja humilde. Que a IPI de Amambai seja cada dia conhecida por ser uma igreja dócil. Que a cada dia nós sejamos conhecidos pela paciência. Que a cada dia sejamos conhecidos pelo amor e pela unidade. O Senhor nos chama nessa noite a rever os nossos conceitos e começarmos a ter uma nova caminhada. Uma caminhada onde nós investimos em cada uma dessas características, dessas qualidades da Igreja de Cristo. Por quê? Para que nós possamos viver unidos pelo vínculo da paz. Amados, esta é uma realidade que Deus tem para as nossas vidas. O que Ele sonhou não é que nós sejamos uma igreja conhecida pela beleza, por isso ou por aquilo, mas que sejamos uma igreja que reflete a luz de Cristo, que vive o Evangelho. E as nossas qualidades são vistas pelas pessoas, para que eles glorifiquem o Pai através das nossas boas obras. Esse era o anseio de Cristo. Nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Sal que salga através das ações. Luz que ilumina através das nossas atitudes. Para que através de nós, o nosso Pai seja glorificado. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesse instante a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e se colocar diante do Senhor. Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Toca as nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor e reconhecer que em muitos momentos nós temos falhado, Senhor, no que diz respeito a ser a igreja que o Senhor planejou para as nossas vidas. Nos perdoe, Senhor, por cada vez que nós vivemos o orgulho, pensando em nós mesmos, na nossa própria realidade, na nossa própria vontade, sem deixar transparecer a humildade que é digna de um filho teu, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes a nossa reação é uma reação de ira, ao invés de ser uma reação dócil, como o Senhor assim o é. Que o Senhor possa estar trabalhando o nosso caráter como igreja, Senhor, trabalhando a paciência. Muitas vezes nós perdemos a paciência com os nossos irmãos, ou queremos que eles ajam como se já tivessem, ó Deus, maduros na fé, sendo que nem nós, Senhor, nos encontramos nessa maturidade. Trabalha as nossas vidas, Senhor. Derrama do Teu amor sobre nós, para que possamos amar uns aos outros, viver esta realidade bendita do Senhor para a nossa caminhada. E finalmente, Senhor, que o Senhor possa trazer a unidade do Senhor, trazendo paz à nossa vida, trazendo mesmo este elo que nos une como irmãos no corpo de Cristo, Senhor. Que nós possamos ser unidos, ó Deus, pelas cordas humanas, como diz a Tua palavra, e laços de amor, Senhor. Teu amor possa ser este vínculo sobre nós, o vínculo da perfeição, que
possamos ser unidos pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você fique encharcado na graça e na paz do Senhor. Estenda suas mãos, vamos receber a bênção. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fica na paz do Senhor Jesus.